Era uma noite chuvosa em Belford, uma cidade pequena, mas cheia de segredos. O detetive Jake Morgan estava sentado em seu escritório, com uma xícara de café na mão, observando as gotas de chuva escorrendo pela janela. A cidade parecia tranquila, mas ele sabia que algo estava por vir. A ligação veio quando o relógio marcava 10h15 da noite. Era a polícia local. Uma jovem chamada Olivia Calloway, filha do rico empresário Henry Calloway, havia desaparecido. Ela saíra de casa por volta das 0:60 da noite para um passeio, mas nunca mais foi vista. Seus pais estavam desesperados e pediram imediatamente a ajuda de Jake, que era conhecido pela sua habilidade em resolver casos complexos. Quando Jake chegou à mansão dos Calloway, encontrou uma cena angustiante. Henry estava em pé, olhando pela janela com um olhar vazio, enquanto sua esposa, Diana, tentava manter a compostura, mas seus olhos traíam um desespero evidente. Olivia, que era uma jovem de 22 anos, conhecida por sua personalidade cativante e beleza, nunca havia se envolvido em situações complicadas. Para a família, era completamente incomum ela desaparecer sem deixar pistas. A primeira pista encontrada foi o celular de Olivia, que estava na varanda da mansão, como se tivesse sido deixado para trás apressadamente. Jake examinou o telefone. Havia uma mensagem não lida de um número desconhecido, mas não havia nenhum registro de chamadas ou mensagens recentes que pudessem indicar um motivo para seu desaparecimento. O que realmente chamou sua atenção foi o fato de que a última localização, registrada do telefone, era em uma área afastada da cidade, uma velha fazenda abandonada nos arredores. Jake decidiu investigar a fazenda. Ao chegar lá, ele notou que o local estava vazio e parecia estar em ruínas. A porta de entrada estava destrancada, o que parecia suspeito, considerando que a propriedade havia sido abandonada por anos. Ao adentrar, Jake sentiu uma sensação de desconforto, como se algo estivesse errado. No interior da fazenda, ele encontrou sinais de que alguém havia estado lá recentemente. Havia pegadas na poeira do chão e, em uma das salas, uma cadeira estava virada, com o que parecia ser uma foto rasgada de Olivia e um homem, cujos rostos estavam parcialmente cortados. A pista mais importante veio quando Jake encontrou uma caixa de madeira, trancada em um canto escuro da fazenda. Dentro, havia uma série de cartas antigas e documentos de negócios, incluindo registros de transações feitas por Henry Calloway. A descoberta foi intrigante. Jake sabia que o pai de Olivia era um homem de negócios influente. Mas por que ele esconderia esses documentos em um lugar tão isolado? Ao voltar para a cidade, Jake decidiu confrontar Henry Calloway. Durante o interrogatório, o empresário parecia desconfortável e nervoso, mas negou qualquer envolvimento no desaparecimento da filha. Ele afirmou que não tinha ideia de quem pudesse estar atrás de Olivia, mas Jake não acreditava totalmente em suas palavras. Algo estava faltando naquela história. Enquanto isso, a investigação tomou um rumo inesperado. A polícia local encontrou um antigo amigo de Olivia, Alex Harper, que revelou algo surpreendente. Ele disse que Olivia estava envolvida em uma disputa com alguém que estava tentando chantagear a família Calloway. Segundo Alex, ela havia descoberto algo sobre os negócios de seu pai e estava prestes a revelar tudo. No entanto, Olivia nunca contou a ele qual era o segredo, apenas que estava com medo de que algo ruim acontecesse se ela falasse. Jake começou a ligar os pontos. As cartas encontradas na fazenda, a chantagem e o comportamento nervoso de Henry indicavam que o empresário estava escondendo algo. No entanto, ele ainda não tinha provas suficientes para acusá-lo diretamente. Após mais algumas semanas de investigação, Jake recebeu uma ligação anônima que o levou a uma praia deserta, onde ele encontrou um carro abandonado. Dentro havia um bilhete com um endereço e a frase: "A verdade está enterrada onde tudo começou." Jake sabia que esse bilhete era a chave. Ele correu para o endereço, uma antiga escola desativada, onde Olivia havia estudado. Lá ele encontrou uma passagem secreta no porão, escondida atrás de uma estante de livros. Ao descer, Jake descobriu uma sala cheia de documentos e fotos que conectavam Henry Calloway a uma série de transações fraudulentas e atividades ilegais que envolviam grandes empresas da cidade. Foi então que a grande revelação aconteceu. Olivia estava viva. Ela havia fugido porque descobriu os negócios ilícitos do pai e havia ameaçado expô-los. A jovem sabia que sua vida estava em risco. Então, para proteger a si mesma e a sua família, ela se escondeu e inventou a história do desaparecimento. Olivia havia deixado pistas falsas para confundir os investigadores e garantir sua segurança enquanto reunia provas. Jake confrontou Henry Calloway com a verdade. O empresário, em um momento de desespero, tentou negar,
mas as evidências eram claras. Ele havia forjado o desaparecimento de sua filha para mantê-la longe da investigação e impedir que ela revelasse os segredos que poderiam destruir sua carreira e sua família. Olivia finalmente foi encontrada e reunida com sua mãe. Ela sabia que a verdade havia sido exposta e que não havia mais como esconder o que seu pai havia feito. No entanto, ela também sabia que sua própria vida nunca mais seria a mesma. O caso foi resolvido, mas a cidade de Belford nunca mais foi a mesma. O detetive Jake Morgan voltou ao seu escritório, ciente de que, por mais que as coisas parecessem calmas à primeira vista, sempre havia algo mais sob a superfície.